Mas, é, se você tem esse problema para começar a falar, a escrever uma carta, na verdade, né? É, a escrever, por exemplo, uma redação dissertativa, a escrever uma reportagem, ou escrever qualquer outra coisa que o seu professor te peça, ou que algum exame aí que você esteja fazendo, um concurso, o Enem, esteja te pedindo, se você tem essa dificuldade de começar uma redação, é necessário que você primeiro compreenda que ela vem de onde? Vem lá de trás, vem da sua base, vem de quando você começou a aprender a ler e escrever, entende? E você precisa ir analisando dentro do seu histórico. Eu era uma pessoa que lia bastante, eu era uma pessoa que precisava ser puxada a orelha para poder ler, ou eu era aquela pessoa que gostava de ler? Eu era uma pessoa antes que gostava de escrever. Quando os professores me pediam para dar aquela resposta completa, eu dava uma resposta completa? Ou será que eu fugia de escrever aquele texto? Quando meu professor me pedia 10 linhas de um texto, 5 linhas, né? Começa por aí, umas 5, 3 linhas, 4 linhas de um texto. Será que eu escrevia essas linhas? Será que eu conseguia escrever? E se eu conseguir escrever antes, porque agora eu não consigo escrever? Pensa nisso daí. Se você era uma pessoa que não era muito afim ali da escrita, se você era uma pessoa que não era muito afim da leitura, obviamente que agora, quando você estiver maior, você não vai conseguir fazer nada, começar nenhuma redação, até porque você não é o tipo de pessoa que gosta de ter, assim, uma formação primeiro das ideias na mente, através da leitura, para depois você escrever. Você não é. Outra coisa que você deve prestar atenção também. Será que eu sou do tipo de pessoa que gosta de prestar atenção, por exemplo, nas notícias? Será que eu sou uma pessoa que questiona o meio onde eu estou vivendo? Será que eu sou do tipo de pessoa que gosta de entrar dentro de uma discussão acalorada, por exemplo, uma discussão política? Eita, quase que sai um sonzão aí para vocês agora. Mas será que é, você gosta de, por exemplo, discutir temas históricos? Será que você gosta de pensar determinados tipos de teoria, determinados tipos de ideia? Ou você é daquele tipo de pessoa que só gosta de, sei lá, de ficar ali no TikTok ou então no Instagram, rolando a barra para cima ou para baixo, sabe lá para onde é que rola essa barra mais, porque esse tanto de redes sociais eu nem lembro mais. Mas será que você é do tipo de pessoa que gosta de ficar passando tempo observando coisas aleatórias sem aprofundar muito na discussão de alguma coisa? Ou será que você gosta verdadeiramente de discutir a respeito de algum assunto? Então, tudo isso vai determinar se na hora de você começar uma redação, você vai saber abordar aquele assunto. Porque mesmo que seja um assunto que você não conhece, pelo menos você já sabe como é que você introduz uma discussão, como é que você começa, como é que você chama a atenção das pessoas para você. Chama a atenção das pessoas para o que você está escrevendo. Se você não souber fazer isso, você vai ter dificuldade na hora de escrever. Vai dar aquele branco, você não vai ter ideia do que é que você vai colocar naquilo que você vai escrever. Entendeu? Então, eu gostaria de chamar a atenção de você para isso, para essa questão aí do erro. Outra coisa, eu não sei se alguns de vocês já viram aqui ou já caíram naquela situação onde você não sabe qual é o erro que está no seu texto. Isso acontecia muito comigo. Muitas vezes, quando a gente está estudando ainda, né, os professores eles olham para nossa redação e quando a gente chega na faculdade é pior ainda porque a gente não tem parâmetros para a gente tomar. O professor não te fala isso abertamente para você saber no que é que você está errando. Então, várias vezes você faz uma redação, teu professor te reprova e aí você tem que fazer aquela atividade novamente e aquilo dali vai te deixando muito chateado porque
você demorou muito tempo escrevendo aquilo e volta a escrever novamente, e aí você fica sobrecarregado, entende? E você não tem noção do que é que você está errando, certo? Essa falta de noção do que você está errando é devido ao quê? Decorrente de quê? Decorrente de, mais uma vez eu te falo, de coisas que você deixou de aprender lá no passado. Você não era daquele tipo de pessoa que, por exemplo, quando o professor de história estava falando alguma coisa, você prestava atenção na relação da história lá do passado com o presente. Você não é do tipo de pessoa que, quando a professora de português te pedia para justificar aquilo que você estava falando, justificava. Você gostava de dar uma resposta curta, entende? Tudo isso daí foi se acumulando lá para o futuro e agora você não sabe por que você está errando ali. Você não era do tipo de pessoa, por exemplo, que o professor de redação te falava como você introduz um texto, como é que você desenvolve ali a primeira parte, como você faz na minha época era o segundo desenvolvimento, né, desenvolvimento 2, e como é que você fazia a conclusão. Teu professor te explicou tudo isso, porém nessa hora você era aquele tipo de pessoa que estava prestando atenção em outra coisa, ou era daquele tipo de pessoa avoada, que mesmo depois de você escrever uma redação errada, de fazer uma prova, de acabar fazendo uma recuperação, você não perguntava para o seu professor qual é o erro que você cometeu. E muitas vezes o teu professor não vai te falar. E muitos professores são carrascos, hein? Eles não falam mesmo, eles não querem falar, mas eles deveriam falar. E isso, em parte, não é somente culpa sua, mas é culpa deles. Eles deveriam te indicar o erro. E muitas vezes indicar o erro não é simplesmente você explicar o básico da teoria, certo? É você ir a mais, você explicar uma coisa a mais ainda. Sabe por quê? Porque muitas vezes, se você explica para uma pessoa, olha, 1 mais 1 é 2, a pessoa não vai entender de primeiro. Você precisa mostrar. Você precisa pegar, por exemplo, na minha época tinha as notas de R$1, hoje em dia só tem moedas, né? Mas você precisa pegar as duas moedas de R$1, juntar ali, mostrar para ele que aquelas duas equivalem a R$2. E mostrar ali a cédula bonitona ali de R$2. Para que aquela pessoa possa compreender. Você precisa juntar, por exemplo, duas pessoas e mostrar para aquela pessoa que aquela quantidade é muito maior do que uma só. E que quando eu juntei duas pessoas, eu tenho agora duas, não tenho mais uma. Você precisa mostrar para a pessoa argumentos. Argumentos. Se você quer explicar para uma pessoa a respeito de como argumentar dentro de um texto, você tem que mostrar para ela argumentos. E se você não tem um professor que te mostra esses argumentos, se você não teve nenhum professor que te mostrou esses argumentos, agora você está sozinho, você não estuda mais, já passou do ensino médio, você está buscando fazer aí uma faculdade, ou se você está na faculdade e seu professor não te mostra isso, você precisa analisar pessoas que já fizeram isso. Eu lembro que quando eu estava na universidade, que eu estava estudando, o que é que acontecia? Os professores mandavam a gente fazer determinados tipos de redação, artigos, resenhas, resumos. E o que é que eu fazia? Eu buscava pessoas que já fizeram aquilo e que tiveram uma boa nota. Ou pessoas que escreviam muito bem, que eu conseguia entender, certo? Que isso é importantíssimo, você buscar pessoas que você consegue entender, mas que elas falam de coisas complicadas de forma fácil. Assim, você vai aprendendo aquilo que é complicado, você vai entendendo como é o estilo da escrita daquele tipo de coisa, por exemplo, o estilo do artigo, o estilo de um TCC, de uma dissertação, e você vai cada vez mais tornando aquela escrita uma coisa fácil para você, ok?